Olá, eu sou Pedro Lobo e nessa aula vou te ensinar como criar um anel solitário simples utilizando o Grasshopper Gold. A primeira coisa que eu preciso fazer é clicar na vista Front, selecionar essa ferramenta de criação de círculos. Agora eu digito 0 no meu teclado e aperto a tecla Enter e irei digitar o valor que corresponde ao aro deste anel. No caso, eu selecionei o tamanho 17,83 e teclo Enter novamente. Agora o que eu preciso fazer é adicionar a gema que ficará posicionada no ponto central deste anel. No caso, eu seleciono a aba Gems e clico na ferramenta GG Chose Diamond. O Grasshopper Gold, por padrão, ele já tem uma infinidade de lapidações. Só que no meu caso, eu quero uma gema brilhante padrão, um brilhante redondinho, do tamanho de 5 milímetros. Eu clico aqui e clico na opção 5, que é um tamanho bem grande para essa peça, mas é um tamanho legal. A depender do seu projeto, você pode selecionar 3, você pode selecionar o tamanho que for. Ele já dá essas opções aqui para que você possa escolher o tamanho da sua gema. Assim como, se for uma lapidação personalizada, você pode editar o tamanho dessa gema. Eu posso colocar inclusive aqui um tamanho diferente de largura, altura, profundidade. Porém, esses são casos onde a lapidação ela foi feita de um tamanho personalizado, pois os tamanhos padrões das lapidações são esses aqui. Eu achei que ficou um pouco grande, eu vou deixar o tamanho 4 mesmo para esse solitário. Vou vir na aba Perspectiva e clico no botão Create. Posso fechar a aba, pois ele já foi criado. E agora eu vou posicionar essa gema no topo desse aro, clicando nela com o botão esquerdo e arrastando ela para cima com o Gumball. Lembrando que esse espaço ele não pode ser muito pequeno. Você tem que ter um espaço aqui de pelo menos uns 0,2 a 0,3 milímetros, certo? Seria mais ou menos isso, que é uma medida interessante. O próximo passo é criar as laterais dessa galeria. Clicando na gema e clicando na opção GG Bezier Gallery, eu vou criar aqui dois aros que servirá de apoio para essa gema. Clico na opção Select Gems e agora o que ele está fazendo aqui é perguntando as proporções desse aro. Eu acredito que 0,8 seja uma medida interessante, mas se você quiser aumentar, você pode simplesmente ou arrastar o slider aqui nessa direção. Ó, perceba aqui que o aro ele está aumentando a largura. Ou pode usar esses controladores, que é uma outra alternativa também. No caso, eu vou deixar a medida padrão, que seria 0,8. Eu particularmente eu não gosto dessa barriguinha que ele gera na peça, então eu posso deixar ela zerada. Eu vou aumentar esse corte aqui, que ele está passando, ele está entrando na pedra, ó. Tanto que se eu vir aqui na vista lateral, você percebe que ele estava desse jeito. Eu quero que ele fique aqui rente à minha pedra, com um pouquinho de espaço, que é uma margem de erro aí da lapidação. Bom, essa altura ela está interessante, porque ela está rente aqui com a gema. E agora eu vou criar a segunda galeria, que vai ficar nesse quadrante. Uma observação, o aro ele vem até aqui, então preciso levantar essa segunda galeria. No caso, em alguns momentos, é interessante que você use os controladores dessa região, porque isso é um pouco mais preciso. Às vezes você clica aqui e termina selecionando outro controlador. Por exemplo, eu queria clicar na opção de espaço e terminei clicando nessa opção. Então, às vezes é interessante você também utilizar estes controladores aqui, que são mais precisos nesses casos. Bom, eu acho que eu posso levantar um pouco mais essa pedra, porque eu estou percebendo que esse aro está muito para dentro aqui, ó.
esse aro da galeria ele está pegando muito no aro do anel. Então eu posso clicar na gema e simplesmente levantar, que ele já vai atualizar a altura dessa minha peça. E posso deixar inclusive o seguinte, eu vou deixar ele rente com o aro. Vocês já entenderão por quê. E uma outra coisa que eu acho interessante fazer nesse tipo de peça também é dar uma leve inclinada das duas galerias, mas isso vai muito do modelo. Então vou dar uma inclinadinha aqui, porque eu acho que confere um certo charme à peça. Inclinei para dar essa diferenciação de tamanho. Agora, o segredo. Eu vou aumentar um pouco mais essa segunda galeria. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Grasshopper Gold tem essa opção aqui, ó, Orient to Ring, que ele já faz um corte automático de todo esse excedente. Bastando você acionar a opção e clicar no botão Add Ring Curve. E agora selecionar o aro deste anel. E pronto, ele já faz o corte automático dessa peça. Bom, o que eu preciso fazer agora é criar as 4 garras que irão segurar essa gema e o aro. Clicando no botão Create Bezier, eu vou criar a galeria e agora eu vou criar as garras. Clico na gema e clico nesta ferramenta, GG Prong Head Builder. Aciono a opção All para ele exibir as outras ferramentas que esse recurso me disponibiliza. Clico na gema e clico na opção Select Gems. E pronto, ele já criou aqui uma estrutura inicial das garras. O que eu preciso fazer agora é o seguinte. Existem duas formas de se fazer esse tipo de peça. Com a cravação direta na cera ou a cravação no metal. Se você estiver fazendo uma peça para ser cravada no metal, o que você precisa fazer é deixar as garras rentes, como estão aqui, porque a pessoa vai dar acabamento e vai colocar a gema, cravar a gema manualmente. No caso, se for uma pré-cravação, o que eu preciso fazer é reduzir essa distância, porque as garras elas já precisam estar entrando, com a peça entrando aqui na gema. Então, nesse caso, eu vou fazer uma cravação para ser cravada no metal. Então, eu posso deixar essas garras aqui rentes com a pedra. Não tem problema nenhum. Agora, para finalizar, eu vou reduzir esse tamanho aqui de bend. Esse excedente aqui que vocês estão vendo não tem problema, porque ele também tem a opção Orient to Ring para fazer esse corte. E posso reduzir também o diâmetro, porque essa garra aqui está com diâmetro de 1 milímetro. Ela está muito grande, eu posso deixar ela aqui 1,8 tranquilamente, uma garra um pouquinho mais fina. Posso reduzir essa altura, mas isso também é de gosto produtivo, porque tem pessoas que gostam de mais sobra, tem pessoas que com um pouquinho de metal aqui já conseguem confeccionar tranquilamente, então isso vai dar demanda. Se fosse uma cravação na cera, você poderia deixar ela até rente aqui, ó, não tem problema nenhum. A única diferença é que depois você teria que gerar o cutter, como já vimos em aulas anteriores, para fazer o espaço aqui da cravação, né? Ele vai fazer esse corte e você vai conseguir colocar a gema anteriormente ao processo de fundição, que seria na cera. Mas nesse caso a cravação de metal, então posso deixar ela aqui um pouquinho mais alta, como já está aqui, reduzir o diâmetro dessa garra para 0,8. E um outro aspecto interessante sobre esse recurso é que você pode deitar a garra caso você queira fazer um render. Clicando nessa opção, você consegue deitar a garra. Depois é só reduzir o tamanho aqui, você consegue fazer um render tranquilamente. Mas não é o que eu quero no momento. Foi só a nível de informação mesmo. Deixar ele aqui. Tem pessoas que gostam até um pouquinho mais aberta para vir deitar depois, mas eu vou deixar reto. Vou zerar. Zerei. O distanciamento também você consegue mudar através desse botão aqui, ó.
Você consegue mudar o posicionamento delas, o ângulo. Você consegue mudar o topo da garra. Tem pessoas que gostam desse modelo aqui. O modelo mais chato, que facilita também no momento que você vai passar. Mas eu vou deixar o padrãozinho redondo. Mas existem outros modelos. E agora eu vou fazer o corte desse excedente. Clicando na opção Orient to Ring, selecionando o aro e clicando no botão Ring Curve, eu já faço o corte deste excedente. E agora clico em Create. Pronto. Já criei a estrutura básica aqui do solitário. E agora, para finalização, eu só preciso fazer o aro, que se conecta a essa galeria. Vou clicar aqui 2 vezes, vou vir na vista Right, vou selecionar o Shaded, clicando aqui nesta setinha, vou selecionar Shaded. Posso, inclusive, ocultar isso por enquanto. Vou ocultá-lo. Agora eu vou criar os 2 perfis, porque perceba o seguinte, eu vou trazer ele novamente, ó, clicando aqui, Show Objects. Perceba o seguinte, é interessante por uma questão de design que essa peça esteja fina aqui nessa região e aqui ela engrosse um pouquinho mais, que aí eu faço uma espécie de jogo aqui de compensação, até para tornar essa peça um pouco mais leve, não ficar só um aro reto aqui, que na maioria dos casos fica um pouco sem graça. Para fazer isso, eu crio 2 perfis. E já irei mostrar para vocês como. Eu vou clicar nessa ferramenta aqui, Line from Midpoint. Vou clicar na base aqui deste aro, ó, em quad do aro. E vou digitar o valor 1.3. Porque totaliza, 1.3 totaliza num aro de 2.6 na região aqui de baixo. 1.3 vezes 2, 2.6. Tanto que se eu usar aqui a reguinha, 2.6. É 1.3 para cada lado. Agora eu vou criar uma lateral de 0.4, clicando aqui no line normal, clicando no final da linha e digito 0.4 no meu teclado, seguro o Shift, jogo ele para baixo e dou um clique com o botão esquerdo. E agora aperto Enter do meu teclado, clico na linha, digito o comando Mirror, como você vê ali em cima, Enter. Vou selecionar este ponto, seguro o Shift, aperto com o botão esquerdo do mouse. Agora ele espelhou essa linha para o outro lado. Agora eu quero um forro anatômico, então eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ó. Para aparecer as demais eu clico, seguro e seleciono essa ferramenta. Clico neste ponto e clico neste outro ponto e vou levando para cima. Sobre a quantidade, pode ser a metade de um quadradinho desse aqui. Então, aqui está bom. E agora eu vou fazer a parte de baixo do aro. Clico neste ponto, clico no outro, com a mesma ferramenta. Uma observação importante, caso você queira repetir a ferramenta que você selecionou anteriormente, você só precisa apertar com o botão direito do mouse. E o Rhino já traz a ferramenta que você havia selecionado anteriormente. Ó. Isso é muito bom quando você precisa repetir o comando. Então, clico com o botão esquerdo neste ponto e agora clico no outro e arrasto para baixo. E pronto, deixa eu ver como é que está a altura dele aqui. 1,5, tá legal. Agora eu posso excluir essa linha, porque era só uma linha de delimitação. Vou selecionar esse conjunto e digitar o comando Join, ou clicar nesta ferramenta. Pronto, ele já fechou a curva para mim. Agora eu vou selecionar o comando Move, M-O-V-E, Enter. Clico neste ponto e clico na base do aro, para ele ficar exatamente posicionado. Agora eu vou copiar este objeto, selecionando essa ferramenta Copy. Clico nesse ponto e clico em qualquer outro ponto. E agora aperto a tecla ESC para que ele pare com esse comando. Eu vou rotacionar essa peça para baixo, segurando o Shift. Ele faz ângulos fechados, ó.
Ok? Isso aqui será o topo do anel. Agora eu vou ajustar essa minha figura, esse meu desenho. Eu vou deixar ele um pouco mais achatado e é interessante, por vezes, vocês utilizarem o Box Edit, porque dentro do Box Edit você já consegue digitar os valores que você quer que essa peça tenha. Então, para acionar o Box Edit é muito simples. Caso ele não esteja nessa opção aqui do Rhino de vocês, vocês podem digitar o comando Box Edit, ó, ali em cima, Box Edit, Enter. E ele já irá aparecer, basta você arrastar a janela, provavelmente ela vai estar solta, ela vai estar desse modo aqui, ó. Basta você arrastar a janela para essa região e pronto, ele já vai ser aplicado. Como ele funciona? Bom, eu quero que esse perfil ele tenha 1,6 mm de altura. Eu posso selecionar o Z, que é esse eixo aqui, ó, e digitar 1,6. Enter. Ele já mudou a altura do perfil. E sobre a largura? É muito simples. Eu posso também digitar aqui, ó. Se eu digitar 1,5, ele já mudou a largura do perfil. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou bloquear esse conjunto, porque eu não quero que ele fique me atrapalhando enquanto eu estou editando o aro. Então, eu seleciono ele. Caso eu tenha selecionado acidentalmente o aro de baixo, eu posso segurar a tecla Ctrl e clicar com o botão esquerdo para ele retirar a seleção. E agora eu vou clicar no cadeado, porque desse modo ele bloqueia. Ó. Pronto, agora ele não vai me atrapalhar mais. Agora eu vou mover, vou digitar o comando Move, vou clicar aqui na base dessa minha peça e clico aqui neste ponto. Posso acionar a vista Ghosted para ele ficar translúcido. E agora o que eu quero é que essa peça aqui toque nessa região, ó. O topo do aro. Seleciono os dois pontos. Aqui ele ficou muito abaulado, eu posso descer um pouco também, ó. Essa edição também é muito simples, eu só estou basicamente aqui, ó, clicando, arrastando e selecionando os pontos. Se você quiser estilizar mais, você também pode selecionar esses 4 pontos e achatar eles, fica legal também. Ou deixar eles reto mesmo, aí já vai de projeto. Eu acredito que eu posso deixar ele mais estreito, ó. Deixar ele aqui com 0,6. 1,2 de largura, 1 milímetro. 0,2. Agora, novamente, eu vou aplicar o Move, porque eu retirei ele aqui do eixo do aro. Vou posicionar ele aqui, ó. Quad do aro. Perceba que a linha aqui do aro ela ficou em negrito aqui, ela ficou um pouco mais forte. Isso quer dizer que eu estou posicionando essa linha exatamente no meio, ó. Bom, finalizando essa etapa, o que eu preciso fazer agora, ó, ele saiu do eixo, eu vou repetir o comando Move. Clico aqui no MIDI, clico no Quad do aro, que eles precisam estar perfeitamente posicionados. E para finalizar esse aro, eu vou digitar o comando Sweep 1, que é o que vocês estão vendo aqui na tela. Sweep 1, eu clico no aro, clico nos dois perfis e aperto Enter no meu teclado. Essas setinhas, o interessante é que elas estejam localizadas nessa posição aqui do aro, porque elas vão ditar a construção desse aro. E ambas apontando para a mesma região, para que não haja uma torção aqui na criação desse sweep. Se uma estiver apontando para esse lado e outra estiver apontando para o outro, é muito simples refazer, desfazer isso. É só clicar na seta e ela muda de direção. As duas precisam estar apontadas para o mesmo lado, quer seja o lado esquerdo ou direito. Agora eu vou apertar Enter e ele vai abrir essa caixa para mim. Eu vou selecionar a opção Closed Sweep para ele fechar esse sweep aqui e vou deixar o Reft marcado, porque se eu deixar Rebuild, ele vai rebuildar essa estrutura, ele vai refazer essas curvas e depois fazer o sweep. Não é isso que eu quero. Eu posso deixar Reft e clico em OK. E para finalizar essa peça, o
que eu preciso fazer agora é simplesmente cortar esse excedente aqui, ó, que ficou. E é muito simples fazer isso. Eu vou vir na vista Front, vou selecionar a ferramenta Polyline, digito 0, Enter, e agora vou posicionar ele mais ou menos aqui no meio da garra, ó. Clico, Enter novamente. Agora seleciono a linha, aplico o comando Mirror, Enter, clico no ponto, clico no Shift e clico novamente com o botão esquerdo. Agora seleciono as duas linhas e seleciono essa opção aqui, que é a Trim, com o botão esquerdo do mouse. E vou clicar neste excedente aqui, ó, ESC, e posso deletar essas duas linhas. Bom, o Trim, ele faz esse corte aqui, só que ele gera um buraco. Para fechar esse buraco é muito simples, ó. Perceba que a malha está furada, ela não está sólida. Para fechar esse buraco é muito simples. Basta eu digitar o comando Cap. E pronto, ele já fechou essa estrutura. Agora eu vou desbloquear o resto do conjunto e com isso finalizamos a criação dessa peça. Espero que tenham gostado. É um anel muito simples, mas muito funcional, muito vendável. E vejo vocês na próxima aula.